Bom dia, meu nome é Juan, estou cursando Engenharia Mecânica e hoje eu vou falar um pouco sobre fluidos. Introdução. Os fluidos estão presentes de maneira vital em nossa vida. Basta lembrarmos que o nosso corpo é formado quase exclusivamente de água. O próprio ar que respiramos é um fluido, ou seja, os fluidos estão por toda parte ao nosso redor, sendo essenciais para a nossa própria existência. Graças aos fluidos, um avião pode voar, um submarino pode submergir até uma determinada profundidade e um navio pode flutuar. No nosso corpo, podemos citar o sangue, os líquidos que existem no sistema digestivo e os rumores do globo ocular, como alguns exemplos de fluidos. Bom, os fluidos estão por toda parte, desde os motores de combustão até os menores seres biológicos, os menores sistemas biológicos, quero dizer. Agora eu vou falar um pouco sobre hidrostática, mas eu separei em alguns tópicos. Massa específica. O conceito de massa específica é muito útil quando se estuda a hidrostática. Denominaremos a massa específica ou densidade, segundo alguns autores, de algum fluido qualquer pela letra grega ρ. Para determinarmos a massa específica de um certo fluido em um determinado ponto, basta dividir a massa m da amostra de um fluido em questão pelo seu respectivo volume V, ou seja, ρ é igual a massa dividido pelo volume. Como podemos ver da equação acima, a massa específica de um fluido é uma quantidade escalar, sendo sua unidade de medida no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Outra unidade bastante usada é o grama por centímetro cúbico. O fator de conversão é dado por 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 kg por metro cúbico. A massa específica de determinados materiais pode variar de um ponto para outro, como por exemplo podemos citar a atmosfera da Terra, a qual tem uma massa específica menor em grandes altitudes. A pressão, item que estudaremos a seguir, pode afetar consideravelmente a massa específica de algumas substâncias, como podemos ver no caso do ar. Como curiosidade, um dos materiais com maior massa específica existente na Terra é o ósmio, cujo valor é de 22,5 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Pressão em um fluido. Um fluido qualquer que está em repouso exerce uma força perpendicular em qualquer superfície que esteja em contato com ele. A força exercida por esse fluido nas paredes de um recipiente será, portanto, perpendicular em todos os pontos deste recipiente, como imaginaremos um pistão no qual se esteja exercendo uma determinada força. Se F é a força normal exercida no pistão pelo fluido que está ao seu redor, e se A é a área da superfície do referido pistão, na qual está sendo aplicada a força, então a pressão P que o fluido exerce é definida pela razão entre a força normal e a área, ou seja, pressão é igual a força dividida pela área. A pressão é a grandeza escalar, ou seja, não possui propriedades vetoriais, embora a força exercida seja vetorial. Na equação acima, levamos em conta apenas a sua intensidade, ou seja, o módulo. No sistema internacional, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Porém, outra unidade para, para pressão no sistema internacional é o Pascal, ou simplesmente PA, de modo que 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Outras unidades também são empregadas para se medir pressões, como a atmosfera, ATM, torr, anteriormente chamados de milímetro de mercúrio, ou milímetro Hg, e libra por polegada quadrada, usualmente abreviada como PSI. A relação entre elas é tal que 1 atm é igual a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, que é igual a 700 torr, que é igual a 14,7 libras por polegada quadrada. Na área da meteorologia e climatologia, usualmente emprega-se o bar,
bar é igual a 10 a quinta Pascal. E o milibar? Um milibar é igual a 100 Pascal. É preciso prestar atenção com o emprego da pressão na linguagem cotidiana, pois frequentemente pressão e força são confundidas. Para termos uma ideia de valor de pressão, a pressão no centro do Sol é estimada em 2 vezes 10 elevado a 16 Pascal, enquanto a pressão atmosférica ao redor, ao redor do mar é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. E a pressão sanguínea no corpo humano está entre 1,6 vezes 10 a quarta Pascal. A diferença de pressão existente entre os pontos 1 e 2, níveis 1 e 2, cujas pressões, respectivamente, são iguais a P1 e P2, é dada por P2 é igual a P1 mais G vezes Y1 menos Y2, onde o G é a aceleração da gravidade e o ρ é a massa específica do fluido no interior do recipiente, tida como constante. Podemos facilmente calcular a pressão de uma profundidade h abaixo da superfície de um fluido. A pressão de um fluido dependente somente da profundidade h dentro do mesmo, ou seja, a pressão do fluido é a mesma em todos os pontos que possuem uma mesma profundidade ou altura. Logo, a pressão não depende de nenhum fator ligado à direção horizontal do fluido, e nem mesmo do recipiente que o contém. Isso nos permite concluir que a pressão de um fluido independente da forma do recipiente no qual o mesmo está contido. P é igual à pressão absoluta no nível 2, pois a mesma envolve a pressão total, ou seja, a pressão devida à atmosfera e também a pressão devido ao fluido que se encontra acima do nível 2. Por outro lado, a diferença entre pressão absoluta e atmosférica é chamada de pressão manométrica, a qual recebe este nome devido ao uso de um equipamento chamado manômetro para sua medição, o qual será descrito na seção seguinte. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a hidrodinâmica. Até aqui estudamos a hidrostática, ou seja, o caso de fluidos em repouso e em equilíbrio. Passaremos agora a estudar alguns aspectos da hidrodinâmica que se preocupa com fluidos em movimento. O estudo de fluidos reais é bastante complicado, de modo que precisamos analisar um fluido ideal, ou seja, um modelo matematicamente mais simples de ser trabalhado. Para um fluido que está em movimento, o seu escoamento ou fluxo será laminar ou constante se cada um das partículas do respectivo fluido percorrer uma trajetória suavemente, sem nenhuma sobreposição de trajetórias das partículas individuais. Deste modo, a velocidade do fluido será constante no tempo para qualquer ponto considerado. Por outro lado, o escoamento de um fluido poderá ser turbulento, o qual caracteriza-se por ser irregular e caótico, e também pelo fato da configuração do escoamento variar com o tempo. Como, por exemplo, podemos citar o escoamento da fumaça que sai do cigarro, a qual, a partir de uma certa altura, deixa de ser laminar e passa a ser turbulenta. Outro exemplo de turbulência é o caso do escoamento da água de rios na corredeira, quando este escoamento se encontra apenas pedras e rochas no caminho. Agora eu vou falar um pouco sobre o escoamento de fluidos. O movimento da água num rio, a fumaça de uma chaminé, os ventos, são escoamentos de fluidos. O escoamento de um fluido real tem um comportamento muito complexo. Assim, faremos 4 hipóteses simplificadoras, as quais definem um fluido ideal. Sob certas condições, o comportamento de um fluido real é muito próximo do ideal. As 4 hipóteses são: escoamento não viscoso. A viscosidade é uma espécie de atrito interno ao fluido. Há uma resistência ao deslizamento de uma parte do fluido sobre a outra.
que provoca a perda de energia mecânica, a qual é transformada em térmica. Consideremos, por exemplo, um copo cheio de água e outro cheio de leite condensado. Assim que viramos os dois copos de modo que derramamos seus conteúdos, verificamos que a água derrama-se com mais facilidade. O leite condensado escoa mais lentamente, com dificuldade. Isso acontece porque o leite condensado é mais viscoso do que a água. Em certos casos, a viscosidade é desejável, como o óleo nos lubrificantes. O fluido ideal tem viscosidade nula. Segundo, escoamento incompreensível. O escoamento é dito incompreensível quando a densidade do fluido não varia ao longo do percurso e também não varia em relação ao tempo. Com os líquidos, que são poucos compreensíveis, isto é fácil de conseguir, mas os gases é mais difícil, pois eles são facilmente compreensíveis. Porém, há uma série de situações em que a variação de densidade é pequena e pode ser desprezada. Escoamento irrotacional. O escoamento é irrotacional quando nenhuma porção do fluido efetua movimentação de rotação em torno de seu centro de massa. Escoamento estacionário. A velocidade do fluido de qualquer ponto não muda com o tempo. Neste tipo de escoamento, a velocidade de um elemento de volume do fluido pode variar enquanto ele muda de posição, mas a velocidade do fluido em cada ponto do espaço permanece constante ao longo do tempo. Vazão em volume. A vazão em volume é o volume do fluido que escoa através de uma certa seção e um intervalo de tempo. Vazão de massa. Vazão em massa é a massa do fluido que escoa através de uma certa seção em um intervalo de tempo. Vazão em peso. Vazão em peso é o peso do fluido que escoa através de uma certa seção e um intervalo de tempo. Equação de continuidade para regime permanente. No regime permanente, a massa em cada seção é a mesma. Fluido incompreensível. No caso de fluido incompreensível, como a sua massa específica é constante, a equação de continuidade poderá então ser escrita. Portanto, se o fluido é incompreensível, a vazão de volume é a mesma em qualquer seção. A partir da equação, pode-se obter a relação de velocidades em qualquer seção de escoamento. Equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli relaciona variações de pressão, variação de altura e variação de velocidade em um fluido incompreensível num escoamento estacionário. Ela é obtida como uma consequência da conservação de energia. Considere um tubo de largura variável por onde entra um fluido à esquerda e sai à direita. À esquerda, o tubo tem seção transversal de área A1. À direita, ele tem uma seção transversal de área A2. À esquerda, na parte inferior do tubo, está a uma certa altura y1 de um certo referencial. E parte superior do tubo à direita está a uma altura y2 desse mesmo referencial. É possível demonstrar que a equação de Bernoulli pode ser escrita da seguinte forma. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli é utilizada na física, mais precisamente no movimento uniformemente variado. Ela é utilizada para calcular a velocidade de um corpo em relação ao espaço que ela percorre. Para calcular a velocidade de um corpo em função de espaço, utiliza-se a equação de Torricelli. V2 é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, onde V é igual à velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é igual à aceleração, ΔS, espaço percorrido pelo corpo. A equação de Torricelli é muito útil em situações que não temos informações do tempo, nem é o valor que estamos procurando. Bom, agora estou aqui com a simulação, estou fazendo a simulação de hidrostática. Desculpa, vai aparecer a marca d'água do gravador de tela. Aconteceu muitos problemas aqui.
e a voz também tá meio bugada. Mas vou tentar explicar assim mesmo, vou ser breve aqui. Bom, aqui vou aplicar a lei de Pascal, que ela afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perda de todas as suas partes. Bom, então, aqui, apesar das coluna de água serem muito maiores, a pressão tende a ser a mesma. Vou com um reloginho aqui no fundo. Deixa eu em cima, a pressão atmosférica. Aí eu vou pôr a água. As colunas de água elas são bem maiores em relação à área, são bem diferentes, mas a pressão ela se iguala, ela é a mesma. Vou pôr mais ou menos na mesma reta, fica igual. Aí pode aumentar a gravidade, que se iguala. Mexer com a densidade do fluido também. Vou até mostrar isso aqui no outro. Até coloquei um relógio de pressão aqui, em quilopascal. E apesar de a da diferença diária dos recipientes, a pressão tende a se igualar em ambos os lados. Reloginho aqui. A pressão sempre tenta se igualar. Aí pode ir fazendo testes, aumentando a gravidade, que vai sempre ser a mesma coisa. Bom, então, muito obrigado pela atenção. Apesar das dificuldades, eu espero ter explicado bem o tema, apesar de imprevisto com o tempo e essas coisas. Mas muito obrigado por ter assistido, e é isso.